Nesse canal trazendo os documentos dos papas é com a única intenção de não esconder a verdade, de não humilhar a verdade, de não defender a mentira, porque muitos se tornaram advogados do diabo, muitos se tornaram servos do anticristo, repito, defendem uma seita satânica como se fosse a Igreja Católica. Isso parece pesado? Pesado? Pesado, sabe o que é pesado? É você negar toda a história da igreja, do Antigo e do Novo Testamento, em nome de uma seita maligna que ensina totalmente o oposto daquilo que foi ensinado. Isso que é pesado. Chamar os últimos 6 de servos do demônio, chamar essa missa de um rito satânico que existe para profanar a Eucaristia, isso não é pesado. Pesado é desprezar o culto que agrada a Deus, a doutrina católica, o magistério dos papas, a tradição apostólica, o depósito da fé. Isso que é pesado. Então, digo para vocês, membros de comunidade, de movimentos pastorais, é hora de reagir. É hora de confrontar os ensinamentos da igreja satânica com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para não continuarmos sendo subservientes a essa seita maligna. Exorto vocês também, sacerdotes que se dizem católicos, celebrando o rito tradicional, em comunhão com um bandido que nega a fé católica, como se a comunhão com ele fosse comunhão com a cátedra de Pedro. Como se, estando em comunhão com Bergoglio, eu estivesse em comunhão com a doutrina da igreja. Isso é mentira. Eu não posso vestir-me de católico e dizer-me em comunhão com o catolicismo, negando as verdades do catolicismo. A missa cum é uma ofensa a Deus. É um desrespeito para com o papado. É um desrespeito com a Santa Igreja Católica. É uma profanação com o rito católico. E terá um grande preço a atitude desses padres que defendem a hermenêutica da continuidade e que defendem a pessoa reconhecer e resistir. Com certeza terá um salário, e esse salário será muito alto. O mesmo salário que São Leonardo de Porto Maurício cita no livro Pequeno Número dos que se salvam. Olha o que está escrito no livro Pequeno Número dos que se salvam, de São Leonardo de Porto Maurício. Havia um sínodo que se realizava em Paris, e a ele assistia um grande número de prelados, pastores de almas. O rei e os príncipes vieram também acrescentando lustro àquela assembleia, com a sua presença. Um pregador famoso fora convidado para pregar, e enquanto ele estava a preparar o seu sermão, um demônio horrível apareceu-lhe e disse: põe de parte os teus livros, se quiseres fazer um sermão que seja útil. A esses príncipes e prelados, contenta-te em dizer-lhes da nossa parte: nós, os príncipes das trevas, vos agradecemos a vós, príncipes, prelados e pastores de almas, porque devido à vossa negligência, o maior número dos fiéis se condenará. Temos também guardada uma recompensa para vós por esse favor, quando estiverdes conosco no inferno. Esse é o salário daqueles que escondem a verdade. E não estou aqui trazendo a minha opinião pessoal. Aprova-se o erro, a qual não se resiste, e se oprime a verdade, que não se defende. Não está isento da culpa de uma sociedade oculta quem se omite em relação a impedir uma evidente má ação. Esse se omite é deixar de fazer, de dizer, de escrever, de mencionar algo que era esperado ou necessário. Silenciar é uma omissão. O que se espera de um sacerdote é que, no mínimo, ele seja um pastor de almas e conduza as pessoas para a verdadeira doutrina católica. É uma grande falha aqueles que estão dirigindo a igreja, se apresentando como servos de Deus e ensinando aquilo que não condiz com a doutrina católica. E o Papa continua: é necessário levar os espíritos quebrados deles pela direção dos seus pensamentos aos exemplos dos antepassados, aquela fortaleza que é guarda do dever e da dignidade, de modo que lhes pese muito e envergonhe fazer ou ter feito qualquer coisa de forma não corajosa, pois toda a nossa vida está posta diante de certa batalha, na qual, sobretudo, se combate pela salvação, e nada é mais vergonhoso ao homem cristão do que tropeçar no dever por causa da indolência. Nada é mais vergonhoso
ao homem cristão do que tropeçar no dever por causa da indolência, por causa da preguiça, da moleza, da prostração, da covardia, do desleixo, da negligência, da insensibilidade, da falta de disposição, da morosidade, do estado de letargia. Esse estado de letargia é uma incapacidade de reagir, um sono profundo, prolongado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos reagir diante dessas mentiras que estão sendo ensinadas. Encerro esse vídeo de hoje, lendo agora, depois de ter explicado exaustivamente, insistentemente, aquilo que o Papa Leão XIII, no documento A Força Inimiga, número 7, diz. Além disso, deve-se estar alerta a toda ocasião, para que também possam ser sanados aqueles que nisso pecam por timidez, os quais, a saber, não por sua má índole, mas por moleza de ânimo e por pobreza de senso, escorregam a ponto de favorecer as iniciativas maçônicas. A propósito, é extremamente grave aquela sentença de Félix III, nosso predecessor. Abre aspas. Aprova-se o erro ao qual não se resiste, e se oprime a verdade que não se defende. Não está isento da culpa de uma sociedade oculta quem se omite em relação a impedir uma evidente má ação. É necessário elevar os espíritos quebrados deles, pela direção dos seus pensamentos, aos exemplos dos antepassados. Aquela fortaleza que é guarda do dever e da dignidade, de modo que lhes pese muito e envergonhe fazer ou ter feito qualquer coisa de forma não corajosa. Pois toda a nossa vida está posta diante de certa batalha, na qual, sobretudo, se combate pela salvação. E nada é mais vergonhoso ao homem cristão do que tropeçar no dever por causa da sua indolência, por causa da sua preguiça, da sua moleza, da sua covardia, da sua prostração. Esses são reprováveis diante de Deus. Não tem moleza para aqueles que querem alcançar o céu. O céu não é para aqueles covardes que se prostram diante da mentira e abraçam a mentira como se fosse verdade. Nós continuaremos com esse canal, mesmo que falando para as pedras. Aqueles que são pastores de almas não se levantam, as pedras falarão. Porque o evangelho tem que ser anunciado e a verdade não pode ser escondida. Porque aqueles que escondem a verdade ou aqueles que se silenciam irão receber o seu salário pela sua omissão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.